Hoje a gente chega à etapa final na estrutura de Marcos. Hoje a gente começa o capítulo 14. E essa é a sessão, a última sessão do Evangelho de Marcos. Estava falando na segunda-feira, na reunião de homens, a gente estava comentando isso, estava chegando no fim de Marcos. A gente falou que vai sair da igreja na hora que acabar Marcos. Vai ficar tão triste. Eu vou sair da igreja na hora que acabar Marcos. Depois a gente vai para outro. A gente está chegando ao fim de Marcos. Essa é a última sessão, os capítulos 14 e 16. É interessante essa parte aqui. Eu comecei a fazer, estava confirmando essa matemática que eu vi, dos 600, olha só, Marcos tem 661 versículos. 661 versículos total. Essa contagem aqui tira algumas passagens que os manuscritos mais antigos não têm. Então, dos 661, 242 versículos tratam do capítulo 11 ao 16, que é a entrada de Jesus em Jerusalém até a sua ascensão. 242 é esse período aqui, capítulo 11 ao 16, o que dá mais ou menos 37% do livro. 128 vão relatar os capítulos 14 ao 16. É esse pedaço que a gente entra agora aqui. Então, 128, esse processo da paixão de Cristo. Então, 53%, olha só, 53% dos eventos narrados na última semana de Jesus, então esse daqui, 53%, tratam só do processo da crucificação, que a gente chama de paixão de Cristo. O processo da crucificação até a ressurreição de Jesus. E é por isso que Kingsbury chama o Evangelho de Marcos o Evangelho da Cruz. Chamado de Evangelho da Cruz. Porque a gente pode ver que Marcos tem um foco total na cruz de Cristo. Ele é o evangelho mais curto e mais direcionado à paixão de Cristo. Se você pensar, não é só, não é só o Evangelho de Marcos. Toda a história da humanidade é antecipada à cruz, ansiada pela cruz. O Evangelho de Marcos, como a gente tem visto, ele tem um grande foco. Se você puder abrir a Bíblia de vocês em Marcos 2, começando lá em Marcos 2, você vai ver como Marcos antecipava por esse momento a crucificação de Jesus. Capítulo 2, versículo 20, logo no começo. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Então essa é a primeira menção da morte de Jesus, logo no capítulo 2. Depois você passa para o capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Isso ainda é o ministério dele na Galileia. Toda já começando a preparar para a morte dele. Capítulo 8 de Marcos, versículo 31. 8:31. Primeira vez que Jesus prediz sua morte, abertamente para os discípulos. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado, e assim vai. Capítulo 9, versículos de 11 a 13. Novamente Jesus fala sobre os seus sofrimentos. Jesus respondeu: de fato, vem primeiro, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, porque está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo. Depois do capítulo 9 ainda, versículo 31. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque ele estava ensinando os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão. Depois capítulo 10, versículos 33 a 34. Mais uma vez Jesus prediz sua morte. Olha a cruz. O evangelho todo de Marcos. Depois no capítulo 12, Jesus conta a parábola dos lavradores também. Mais uma vez mencionando o quê? Sua morte. Depois, como a gente encerrou a semana passada, o capítulo 13, também toda a preparação. Então você vê que
O evangelho todo de Marcos está preparando para esse momento que a gente chega agora. Do capítulo 14 ao 16. E começa a desvendar tudo que Jesus já tinha falado e já vinha proferindo. E como eu disse, não só Marcos, todo o Antigo Testamento esperava ansiosamente por esse momento. Se você pensar que todos os sacrifícios do Antigo Testamento, todos os grandes eventos históricos do Antigo Testamento apontavam para quê? Para a cruz de Cristo. Então, porque é na cruz que a gente acha perdão, é na cruz que tem reconciliação, é na cruz que vai ter a entrada no reino de Deus. Então é por esses motivos que a cruz é tão primária, tão importante no Evangelho, na Bíblia toda. E agora a gente chega, é tão gostoso a gente chegar a esse momento que a gente pode entrar na história e caminhar com o servo sofredor na sua última semana, até o momento que ele vai ser o Cordeiro Pascal, quando ele é morto na cruz. Só que não vai parar ali. A gente vai continuar com Jesus, que ele vence a morte, depois ele ressuscita e ascende, virando filho do homem, subindo, sentando-se à direita do Pai. Então é uma delícia a gente poder ter esse privilégio de essa semana já começar a entrar na última semana de Jesus. Então vamos lá, Marcos 14. Marcos 14, o título da mensagem é Unção e Traição, a soberania de Deus na trama da crucificação de Jesus. Essa é a parte 1 hoje. Se o Senhor permitir, a gente continua semana que vem. Eu quero dar um foco maior à ação de Maria, vai ser o versículo 3. Então, vamos lá. Estou lendo da NVI, Marcos 14, começando no versículo 1. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas dizia, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, um leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Versículo 6, deixem-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre o terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Versículo 10. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Vamos orar e a gente continua o estudo. Pai, eu quero agradecer por essa manhã tão preciosa, Senhor, que a gente pode realmente entrar na história e caminhar com o Senhor a sua última semana, Pai. Que privilégio é esse? Obrigado pela sua graça em preservar a sua palavra, em a gente ter ela tão acessível hoje. Pai, eu peço, como a senhora orou, que a sua palavra venha realmente dar fruto em nossas vidas. O Senhor possa estar guardando a minha boca, me ajuda a simplesmente soltar toda essa verdade aqui, Senhor. Abençoa os corações, eu peço que o Senhor esteja tocando cada coração, convertendo, regenerando, santificando, exortando, encorajando, confortando. É isso que a sua palavra faz. Obrigado por esse tempo tão precioso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a gente entra no contexto. Eu só vou passar aqui, vou fechar. Aqui é só para ver onde que é Betânia, que a gente vai voltar aqui quando a gente está no versículo 3. Eu já mostrei isso quando a gente estava no capítulo 11. É só para ter uma noção de onde que é Betânia. E a hora que a gente entrar no versículo 3, a gente vai ver isso aqui. Eu vou desligar o projetor, hoje a gente não vai usar. Eu ficava mais ou menos 4 quilômetros de Jerusalém, onde Jesus vai estar ficando, onde muitos dessa história vai ter, onde ocorreu. Você tem lá Betfagé, Betânia, Jerusalém,
menos 4 quilômetros, só para ter uma noção geográfica de onde a gente vai estar. Então, como a gente viu, como a gente tem visto, no capítulo 11, pouco antes ainda, só para dar uma introdução, uma contextualização de onde a gente está, o começo do Evangelho de Marcos, grande parte é focada em Jesus na Galileia, é o ministério de Jesus na Galileia. Até o capítulo 10 é Jesus na Galileia. Você vai ver que é só, olha só, capítulo 10, versículo 32. É ali que Jesus começa a partir para Jerusalém. Olha lá, eles estavam subindo para Jerusalém. É agora que começa. Até aí, o ministério de Jesus foi todo na Galileia. Às vezes ele partia para alguns outros lugares, como Marcos mostra, mas o grande foco tinha sido a região da Galileia, Cafarnaum, que era a base ministerial de Jesus. E a gente viu que no capítulo 11 ele entra em Jerusalém, e a partir daí, desastroso. Confronto atrás de confronto, o ódio dos líderes de Israel para com Jesus, ele entra no templo, a gente viu isso aí no capítulo 11, depois ele amaldiçoa o templo, tem a figueira, a história da figueira, depois o capítulo, logo no capítulo, ainda capítulo 11, versículo 27 até o fim do capítulo 12, é toda a série de confronto entre Jesus e os líderes de Israel. A gente chega no capítulo 13, que a gente viu que é o grande discurso percussor para tudo que vai ocorrer. Jesus preparando os discípulos para o grande evento, o grande dia do Senhor, a crucificação de Jesus. E todo esse confronto que a gente tem, que começou lá no capítulo 3, dá uma olhadinha no capítulo 3 de Marcos. Todo esse confronto. Capítulo 3, versículo 6. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Então, onde começa aí, e o ápice chega no capítulo 12, o ódio deles aumenta de modo absurdo, é isso que a gente vê no capítulo 12, versículo 13, capítulo 12 de Marcos, versículo 13, mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa, eles querem pegar Jesus de qualquer jeito. E agora esse capítulo 14 e 16 a gente começa a ver como que isso vai rolar na vida de Jesus. Tá? Então esse é o contexto que a gente está, a gente entra no capítulo 14, e duas observações importantes sobre o capítulo 14, antes da gente entrar. Primeiro que toda a história, quase todo o parágrafo no capítulo 14 vai estar preparando Jesus para a crucificação. Você pode olhar o versículo 1, você já tem o relato dos chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, procurando um meio de matar Jesus. Depois a próxima história, ela é ungindo o corpo de Jesus, já apontando para a cruz. Depois você tem Judas. Amém? Então você começa a ver que todo o detalhe dos capítulos 14 até o 15 são meios já preparando o leitor e os discípulos para a cruz de Jesus. Então esse é um primeiro detalhe importante. E o segundo detalhe importante é o seguinte, é que essa parte que a gente vai estar vendo, 14, tá, do versículo 1 até o 11, ele não tem uma ordem cronológica. O versículo 1 e 2 tem. E logo em seguida entra do versículo 3 ao 9. Se você tiver uma linha da última semana de Jesus, o versículo 1 do capítulo 14 nos diz que são 2 dias antes da Páscoa, então cai numa quarta-feira. E o acontecimento aqui de Jesus ser ungido, João nos diz que ocorreu no sábado. Tá? Isso aqui foi no sábado que ocorreu, antes de ele entrar em Jerusalém. Então isso aqui é importante. Marcos não está colocando esse evento numa ordem cronológica, tá? Mas temática. Ele tem um tema que ele quer enfatizar. Isso aí é importante. Esse acontecimento aqui é o mesmo de João 12, não ocorreu na quarta, ocorreu no sábado antes. Marcos tem uma outra importância não cronológica, que ele quer mostrar é o que Jesus traz. Ou ele traz adoração e amor, ou ele vai trazer ódio. É isso que Jesus traz, é isso que Marcos quer mostrar. Então a gente entra agora em Marcos 14, e a gente vai estar olhando todos os detalhes dessa, como eu falei no título, dessa trama. Tá? Essa história maravilhosa que é a crucificação de Jesus. Horrorosa de um ponto de vista, né? O Filho de Deus sendo morto, santo,
mas para o outro lado, maravilhosa, que é ali que tem a salvação. Então a gente vai observando todos os detalhes dessa história, a gente vai conhecer os personagens, né? É isso que a gente vai fazer. Eu dividi o estudo em duas partes só. A primeira é a conspiração, versículos de 1 a 2, e a adoração, versículo 3. A conspiração e a adoração. Vamos lá, conspiração, lendo versículos de 1 a 2. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas dizia, não durante a festa, para que não haja tumulto. Marcos começa narrando, olha só, faltavam apenas 2 dias para a Páscoa. Isso é de extrema importância, o contexto histórico onde a gente está. Para os judeus, eles tinham três grandes festas. Você tem a Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. Tá? São as 3 grandes festas dos judeus. E a festa que a gente está aqui é a Páscoa. É a Páscoa. O contexto histórico é de extrema importância. É a Páscoa porque Jesus vai ser, como a Bíblia diz, o Cordeiro Pascal. Então é de extrema importância prestar atenção nesse detalhe aqui, onde a gente está. A Páscoa geralmente ocorria no dia 14 de Nissan. 14 de Nissan. Marcos dá aí, seria quinta-feira. E logo em seguida, no dia 15, já começava a festa que está aí, a festa dos pães sem fermento, a festa dos pães asmos. Então, o dia 14 era a Páscoa, e daí no dia 15, por 7 dias, você tinha a festa dos pães sem fermento. Mas isso aqui passou a englobar uma festa só. Então, geralmente, a Páscoa, com o decorrer da história, passou a ser celebrada entre o 14 e 15. Alguns celebravam no dia 14, outros celebravam no dia 15. Judeus da Galileia no dia 14, alguns outros judeus no dia 15. E logo em seguida já entrava a festa dos pães sem fermento. E passou a ser um grande só evento, a Páscoa, que eles chamavam. Era quando todos os judeus iam para Jerusalém celebrar essa grande festa. Então Marcos fala aí, a Páscoa estava bem próxima, 2 dias antes, então provavelmente no dia 13 de Nissan, quarta-feira. E aqui a gente entra nos primeiros personagens da história, olha lá. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa, para a festa dos pães sem fermento, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. A gente já estudou quem são essas pessoas. Eles compõem o Sinédrio, que é a Suprema Corte de Jerusalém, é quem decide as coisas lá, né? A grande elite, a máfia de Jerusalém. Então eles estão reunidos nessa quarta-feira da última semana de Jesus para o quê? Elaborar, achar um meio para matar Jesus. Mateus 26, que é o relato paralelo, tem um detalhe interessantíssimo. Mateus 26, versículos 3 a 4, fala assim, naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. Caifás. Olha que interessante, eles estão reunidos no palácio do sumo sacerdote para procurar um jeito de matar Jesus. Então a gente entra na conspiração aqui. Lembra do título? O título, conspiração. Primeira conspiração, que são a dos inimigos aí de Jesus. Olha que continua o versículo 1. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam reunidos, né? E ali diz, estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Ou como a Almeida Corrigida fala, buscavam como prenderiam com dolo e o matariam. 2 palavras importantes nessa passagem aqui. A primeira é essa busca. Zetel é a palavra grega. E é uma busca incessante, tem intensidade nessa busca. Exatamente isso que eles estão intenso, né, nessa busca para matar Jesus. E a segunda palavra é o que a Almeida coloca, é a palavra grega mesmo, dolo. Então a gente chama dolo, um ato doloso. A palavra grega se referia como se fosse uma isca. É interessante, uma isca de peixe. Então é isso que eles estão querendo, eles querem pegar Jesus. Eles querem achar de algum modo para pegar Jesus. Essa palavra hoje,
tem o sentido de um ato criminoso cometido conscientemente e deliberadamente. Astúcia ou artifício empregado para enganar e prejudicar alguém. Exatamente isso. Astúcia ou artifício empregado para enganar e prejudicar alguém. Eles estão obcecados, eles querem pegar Jesus de qualquer jeito. Chega, principalmente depois do último dia, que eles tentam, debatem com Jesus, trazem todo tipo de assunto, e toda vez Jesus humilha eles. Então eles estão a flor da pele, eles vão matar esse cara, não dá. Então é isso aí que abre a porta para o versículo 10 e 11, quando Judas vem. Então esse detalhe que vai abrir para a gente ver. Eles estão obcecados, é isso que vai abrir para Jesus vindo. Então a gente vê a primeira conspiração dos inimigos de Jesus, eles estão loucos para matar Jesus, eles querem pegar Jesus, e agora a gente entra na segunda conspiração, que é de Deus. Porque olha o que eles falam, versículo 2, dá uma olhadinha, isso é fabuloso. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Por quê? A gente viu aqui, chegava a época da Páscoa, mais de 500 mil pessoas iam para Jerusalém, não tinha lugar, era gente para todo lado. Por isso que eles ficavam em Betânia, nas cidades ao redor, porque não tinha espaço em Jerusalém. Tanta gente lá para celebrar. E outra coisa, era durante a Páscoa que geralmente tinha as revoltas populares. Na época estava todo mundo unido no templo, então era realmente, historicamente, você tem Joséfo, historiador judeu, ele relata vários acontecimentos de revoltas durante a Páscoa. É isso que eles não querem, de jeito nenhum. Vamos evitar um reboliço durante a Páscoa, senão a gente não vai conseguir matar ele. Então, os medos dos líderes de Israel é que se eles tentarem matar Jesus durante a Páscoa, o que vai acontecer? Eles não vão conseguir. Vai ter uma revolta, o exército romano vai invadir, vai apaziguar tudo, ou então vai matar todo mundo, até quem eles não queriam ia morrer. Então eles preferem, não vamos fazer isso não. Então, enquanto a gente vê esses personagens entrando em cena, o que a gente precisa ficar sempre atento é com o diretor dessa trama toda. É o majestoso diretor. Quem que é que está orquestrando? Exatamente, Deus. É Ele que está orquestrando, é Ele que está direcionando tudo. Então isso é de extrema importância quando a gente vai assistindo, vai lendo esse trama da crucificação. Você vai ter cada personagem, o sumo sacerdote, essa mulher que vai se chegar a Jesus, Pedro, os discípulos, Judas, mas o mais importante é o diretor. Ele que vai orquestrando todas as coisas. Eles não queriam, olha só que coisa. Isso aqui é quarta-feira e eles estão falando que não, a gente não vai matar Jesus na Páscoa. E o que acontece? Ele morre na Páscoa. Mostrando que quem que está direcionando tudo? Deus. É Deus quem está orquestrando tudo. Deus é o grande diretor que vai colocando tudo em ordem. E você pensar, desde o comecinho da vida de Jesus, eles queriam matar. Queriam matar ele. Desde o comecinho. Herodes foi o primeiro, massacre de crianças. Sempre. Olha a história da vida de Jesus. Logo no começo do ministério dele, em Nazaré, eles levam ele lá para cima, querem jogar ele, apedrejar e não conseguem. Toda a vida de Jesus é marcada por tentativas de homicídio. Eles querem matar Jesus de qualquer jeito. Mas o que é mais interessante para mim é que quando eles queriam, eles não conseguem. E quando eles não queriam, o que acontece? Eles executam. Por quê? É Deus quem está no controle. É Deus quem está no controle. E outro detalhe, Apocalipse 13:8, fala que desde a fundação do mundo o Cordeiro Pascual já tinha sido morto. Então quer dizer, tinha que ocorrer na Páscoa. Já foi pré-determinado por Deus. Ia ocorrer. Não adianta eles quererem, não quererem, o que eles vão fazer. O Senhor já tinha programado isso. Olha que interessante. Mas diziam, não durante a festa. Não durante a festa. Eu me lembro de Provérbios 19:21, isso daqui. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de quem? Do Senhor. Muitos são os planos dele, não durante a Páscoa. Mas o que vai prevalecer? O propósito, a soberania de Deus. Abra a Bíblia de vocês em Salmo 2. Salmo 2. Uma outra passagem que me leva a refletir quando eu leio esse versículo 2. Soberania de Deus nesse processo todo, grande
e majestoso diretor. Salmo 2, começando no versículo 1. Por que se amontinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Olha o versículo 4. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se o quê? A rir e caçoar deles. Exatamente isso que está acontecendo. Estão todos reunidos no palácio de Caifás, do sumo sacerdote, programando. E o Senhor está no seu trono o quê? Rindo do plano deles. Por quê? É o plano do Senhor que vai prevalecer, não são os planos deles. Né? Então o Senhor ria desse momento. Eu acho até cômico, né? Você começa, eles tudo reunidos. Não, a gente não vai fazer isso durante a festa. Você pensar o Senhor no seu trono. Exatamente como o Salmo 2 diz, conspirando contra o seu ungido e o Senhor no seu trono, só rindo deles. Só rindo. A morte de Jesus não foi um acidente. Tem gente que acha que foi um acidente de percurso. Coitado de Jesus. Era um homem tão bom e morreu. Foi um acidente. Mataram ele. Não, não foi um acidente. Estava tudo planejado. Foi programado. As pessoas não gostam de pensar nisso. As pessoas querem... Não, foi um acidente histórico isso daí, né? Ele fracassou como um líder, coitado. Não! Atos 2, 23. O Senhor ria quando eles planejavam. Ele já estava tudo programado. Atos 2, 23. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Atos 4, versículo 27 a 28. E aqui, Pedro, ele cita exatamente o versículo 2. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Exatamente isso. A soberania de Deus programando todas as coisas. Eles não queriam. Eles estavam conspirando o quê? Não na Páscoa. Mas o Senhor já tinha programado tudo, é na Páscoa que vai acontecer. Não foi acidente, não tem como ser acidente. A precisão de todos os acontecimentos. É quarta-feira, eles não querem matar Jesus, eles estão decididos que não vão matar Jesus. Chega na sexta-feira, 3 horas da tarde, Jesus está morto. E no domingo ele ressuscita. Que homem poderia fazer isso? Impossível. Então a gente vê um majestoso diretor, é Deus, orquestrando todas as coisas, soberania de Deus. Algumas pessoas têm muita dificuldade, é isso que a gente viu essas 2 últimas semanas estudando o credo apostólico. Deus Todo-Poderoso. As pessoas têm muita dificuldade em aceitar isso, que Deus é soberano, até mesmo sobre a vontade do homem. As pessoas não querem aceitar isso, mas é isso que a gente vê claramente aqui. A soberania de Deus, isso deve nos levar a adorá-lo, e não ficar criticando ou tentando defender a Deus, não. Isso aí é a razão de a gente adorar Ele. É isso que faz Deus, Deus e o homem, homem. As pessoas não querem ver isso. Eles acham que o homem é mais poderoso que Deus. O homem tem direito. Deus é Deus. E a gente vê claramente nisso. Os homens não queriam, Deus quis e ocorreu. Daniel 4. Olha a declaração de Nabucodonosor, que era o homem mais importante, mais poderoso daquela época. Depois que ele se torna um animal, como um animal, ele age. Ele fala assim, todos os povos, Daniel 4,35, todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como o agrada. E ele continua, ele fala assim, ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe o que fizeste. Exatamente isso, ninguém é capaz de resistir à sua mão. E você vê a liderança de Israel. Os homens mais importantes daquela época não conseguem. Não tem como. Ninguém é capaz de resistir à sua mão. Eles estavam decididos, não durante a Páscoa. E ocorre exatamente durante a Páscoa.
Se você quiser anotar, 2 Crônicas 26, também fala exatamente isso, que ninguém pode resistir à mão do Senhor. Isaías 14, do versículo 24 ao 27. Então a gente termina esse versículo 1, que é versículos 1 e 2, a conspiração dos inimigos, e a conspiração de Deus. A conspiração de Deus é que sobreparece. Então vamos lá, versículo 3 agora, a adoração. Então a gente vê a conspiração e a gente parte para a adoração. Versículo 3. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Como eu falei no começo, lembra? Essa história ocorreu no sábado, tá? Ela não ocorreu na quarta-feira, ela ocorreu no sábado. Marcos coloca aqui, pode ver, ó, estando Jesus em Betânia, volta lá para sábado. Quando ele chegou em Betânia, foi para a casa de... Betânia é uma cidade importante, que lá tinha os amigos de Jesus, que era Lázaro, Maria e Marta, os 3 irmãos. E é lá que ele vai ficar. É um lugar importante para Jesus, Betânia. Como eu disse, ficava por volta de 4 quilômetros. E é ali que ocorre, no sábado, isso daí. Marcos traz aqui para frente, porque ele quer realmente fazer um contraste, isso que a gente vai fazer semana que vem, entre Maria, essa mulher, e Judas, e os líderes religiosos. Porque Marcos quer mostrar como que Jesus é o maior de todos os polarizadores, né? Traz polos diferentes, ou as pessoas o amam ou odeiam. É isso que Marcos está querendo mostrar aqui. Isso a gente fica para a semana que vem. Olha só, reclinando, versículo 3, reclinando a mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso. Então esse é o segundo personagem da história. A gente viu o primeiro personagem, que é um grupo, o Sinédrio, e agora a gente entra no segundo, que é Simão. A gente não sabe quem que é esse cara direito. Tem tanto Simão. Simão era um nome tão conhecido, tão popular naquela época. Tem vários Simões, então a gente não sabe exatamente quem ele é. Marcos dá uma dica aqui, ele fala o leproso. Uma dica que não é dica, porque a gente não tem conhecimento dele. O que tudo indica é que esse cara era leproso, e não é mais, porque ele está tendo contato social. E leproso naquela época não tinha contato social nenhum, ele está dando uma festa na casa dele. Então que a gente é levado a concluir, a tirar uma conclusão, de que provavelmente Jesus curou esse Simão. Ele era um leproso, e não é mais. Recebeu a graça de Deus, de Jesus, e ele abre a casa para essa festa. Não é o Simão de Lucas 7. Lucas 7 tem um outro relato de Jesus sendo ungido por uma mulher pecadora, não é essa história, porque o Simão lá ele é um fariseu, então não é esse. Alguns comentaristas acham que esse Simão seria o pai de Lázaro, Maria e Marta, porque tudo indica, parece que é a mesma casa. Não dá para a gente tirar a conclusão. Mas muitos alegam que esse Simão era o pai de Maria, Marta e Lázaro. A gente não sabe. O que está falando o texto é que Jesus estava reclinado à mesa. Porque esse era o costume das pessoas comerem. A refeição antes não era que nem hoje em dia. Na hora que você senta, come e sai fora. Não, principalmente as refeições, quando tinham grupos de pessoas, as pessoas até se reclinavam, porque demorava. Era um longo processo de comunhão. Conversando, sentado junto. Então esse é o sentido, reclinando à mesa. Era o costume deles, comer reclinado, meio que deitado. Às vezes comia sentado, às vezes não. O que é importante a gente lembrar é que grande parte do impacto de Jesus nas vidas ocorreram quando? Durante as refeições. Blomberg ele até escreveu um livro que chama Contagious Holiness, Santidade Contagiante. E ele faz um estudo todo nas refeições de Jesus com os pecadores. Como que ele lá trazia santidade para as pessoas. Bem interessante, extrema importância. Ele está lá comendo. E você tem um contraste aqui. A gente viu que os líderes de Israel, onde que eles se encontravam? No palácio do sumo sacerdote. E aqui a gente tem Jesus, aonde? Na casa de um ex-leproso. Então você tem esse grande contraste aqui. E a pergunta é onde você queria estar? Onde você preferia estar? O pessoal importante, ou com o ex-leproso, com Jesus ao seu lado? É só um detalhe aqui, abri uma aspa aqui.
refeição é tão importante, principalmente na igreja, é um momento que você chama as pessoas para a sua casa, você pode comer junto, conversar, é uma hora que você realmente tem o tempo de saber de como que a pessoa está. E marcou a igreja primitiva. Você pega a igreja primitiva, ela era marcada pela koinonia, que era uma refeição que eles tinham junto, onde eles podiam sentar, passar tempo junto, comer, conversar. Então mostra amizade. Em Apocalipse 3:20, Jesus disse que ao vencedor, o que vai acontecer? Ele vai sentar na mesa com ele. Vai uma dica para a igreja: chamar as pessoas para casa, para sair, para comer, ter um tempo junto. Né? E você vê também a humildade de Jesus. Hoje em dia você não tem nem contato com os grandes líderes do cristianismo, hoje em dia. Né? Tem gente que vai na igreja e não conhece nem o pastor, nunca foi na casa do pastor. Os líderes não têm contato, por quê? Eles são tão importantes que eles não têm tempo para as pessoas. Você vê Jesus o quê? A humildade dele. Olha só, a última semana dele, o estresse está lá em cima. O que ele faz? Ele vai comer na casa de um ex-leproso. Fica um aviso para nós, a humildade de Jesus, em dias em que os líderes religiosos aí do cristianismo são tão importantes. Conheço gente que faz anos que vai na igreja e nunca esteve na casa do pastor, nunca conheceu, nunca comeu com o pastor. Tão importante que ele é. Não, olha Jesus. Ele aceita o convite. Então a gente vê Simão, o segundo personagem da história, a gratidão dele com Jesus, para a graça recebida. Ele abre a casa, ele recebe Jesus, tem uma ceia ali para Jesus, e o contraste com os líderes religiosos que se reúnem aqui com ódio para matar Jesus. Então a gente parte agora para a terceira personagem aqui, personagem número 3. Continuando lá o versículo 3 do capítulo 14. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, leproso, aproximou-se dele certa mulher. Então, o personagem 3, certa mulher. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês em João 12, João capítulo 12, e João vai dar o nome dessa mulher para nós. João 12, versículos de 1 a 3. 6 dias antes da Páscoa, chegou a Betânia, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, como sempre, Marta ocupada, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Versículo 3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro. Então olha aí, João dá o nome dela, Maria, a mulher. Talvez Marcos estava tentando ser politicamente correto e não citar o nome. Você tem João aqui também, é amigo nosso, é Maria quem fez isso. Ela não é a ex-prostituta de Lucas 7, tá? Tem gente que acha que essa Maria é a ex-prostituta, não é outra história isso daí. Essa Maria aqui é irmã de Lázaro, irmã de Marta, é uma discípula de Jesus, ela é elogiada por Jesus porque ela escolhe se assentar ao pé dele e ouvir os seus ensinos, tá? Então ela é uma discípula de Jesus. Então ela se aproxima dele, olha só, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Então esse frasco, primeiro, ele tinha mais ou menos uns 20 centímetros, os historiadores dizem, né? E era feito tipo de uma pedra branca, uma pedra bonita, de uma cidade do Egito, Alabastron. Eles dizem que tinha por volta de 20 centímetros, o pescoço do vidro era bem comprido. Tá? Ele diz que era perfume muito caro, feito de nardo puro, nardo da Índia, e realmente era uma planta exótica, era difícil de ter acesso. E ele diz assim, nardo puro, a palavra puro ali, pistikos, é genuíno. Era realmente, não tinha sido diluído, não tinha sido pervertido, diferente dos perfumes... Tipo um Chanel da época. Isso, mais caro, bem diferente dos perfumes paraguaios de hoje, né? Que você compra um negócio, é água, fica por 2 segundos. Não, não era realmente essência do perfume, uma coisa pura, ele fala aí. Né? Não tinha sido diluído nem pervertido. Outros historiadores ali comentam sobre esse perfume também. Mas também como Chanel, né? Da época. Um negócio ali impressionante. O preço dele ele era caríssimo. Tá? Então, os detalhes que você tem aí, que Marcos dá, e todos os outros,
dois evangelistas, João e Mateus, é de que realmente era algo caro, precioso. Versículo 5, isso daqui vai ser importante para a gente. Deu o preço dele, olha só. O preço dele. Ele poderia ser vendido por 300 denários. 300 denários. Vamos lá, vamos fazer uma matemática aqui. Alguém lembra o denário? O que ele valia? Um dia de trabalho. Tá? Então, um denário é igual a um dia de trabalho. Você tem 300 denários aqui. O que é isso daqui? Um ano. Tirando o sábado, né? Você cai para um ano de trabalho. Isso daqui é um ano de trabalho sem gastar nada. Tá? Então, quer dizer, são anos do quê? De economia. Você não passa um ano sem gastar nada. Então, são anos de economia. Tá? Isso que é o preço desse perfume aqui. Você transferir para o dia de hoje. Vamos lá, quanto que é o salário mínimo? 622, mais ou menos. Tá? Você faz o cálculo, vezes 12. Minha conta aqui deu R$ 7.464. Perfuminho de, olha só, perfuminho de R$ 7.464. Isso que uma pessoa recebe um salário mínimo e guarda todo o seu salário. Uma pessoa que ganha 2.000 equivaleria um ano de trabalho duro, R$ 24.000. Assim vai, você vai fazendo, você vê mais ou menos o quanto que você ia gastar, né? Um ano seu de trabalho. E sem contar o 13º, não tinha 13º naquela época. Tá? São 12 anos de trabalho mesmo, intenso. Então, isso é importante. Preço, quão valioso era isso. Olha aqui que o versículo 3 fala. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Só uma nota de contexto histórico. Era normal as pessoas em festas colocarem óleo na cabeça das pessoas. Tá? Um dos comentários fala assim, em um banquete judaico, uma pequena quantidade de óleo era colocada na cabeça do convidado. Essa quantidade de óleo permanecia na cabeça e na roupa, realçando a fragrância da festa para o convidado. E realmente era algo normal da época. Você tem uma festa, você tem um banquete, você passar um pouquinho de óleo para o cheiro, não tinha desodorante naquela época, imagina o calor. Então, só para dar um cheirinho diferente para a festa. Né? Cheirinho mais gostoso, não está tudo sentado um do lado do outro, deitado. Então, vamos mudar um pouco esse cheiro. Salmo 23:5, você vê que realmente era o costume da época. Salmo 23:5. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Ou Lucas 7:46, só para vocês verem como que era o contexto histórico da época. Lucas 7:46. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Então era costume. Você chegar numa festa, colocar um pouco de perfume sobre a sua cabeça. Então, como a gente vê aqui, ela não fez o de costume da época. Ela não foi só um pouquinho. Ela vai muito além. Ela vai muito além. Olha o que fala. Ela quebrou o frasco. E geralmente esse frasco, ele tinha o pescoço longo, exatamente para isso, para cair só algumas gotinhas. Ele era tão forte que você não precisava muito. Só algumas gotinhas, ele já era caro pra caramba, e forte, então só algumas gotinhas ia durar e já era o suficiente. O que ela faz? Ela quebra o frasco, né? Tira o pescoço ali da garrafinha. E ao quebrar o frasco, se quiser anotar aí na sua Bíblia, se estiver anotando, revela o coração de Maria. Esse aqui é o coração dela. Primeiro, que ela não vai só usar algumas gotinhas em Jesus e depois guardar o restante para ela, como muita gente quer fazer. Deixa eu dar um pouco para Jesus e o restante é meu, vou guardar. Então, a primeira coisa que você vê é que ela não vai guardar o resto. É tudo do Senhor. E a segunda observação, o coração dela estava transbordando de alegria, de gratidão pelo Senhor. Gotinha não vai ser o suficiente para expressar o que ela está sentindo. A gotinha não vai ser o suficiente para expressar o que ela está sentindo. É por isso que ela quebra o frasco. Ela vai derramar tudo. É como se ela estivesse dizendo que as gotinhas eram ridículas perto do quanto Jesus era digno. Ela quebra o frasco para mostrar o quanto Jesus merecia
o que de mais precioso ela tinha. Ela quebra o frasco e derrama. João 12,3 fala assim: então Maria, tomando um arratel de unguento. Um arratel era uma litra, depois passou para libra no latim, que seriam 300 gramas hoje. Então, ó, tem aí uns 340, um pouco menos de 500 ml de perfume que ela vai derramar sobre Jesus. Ele diz que ela derrama sobre a cabeça de Jesus, tudo sobre a cabeça. Você imaginar a cena, vai espalhando por todo o corpo, pescoço. Né? João 12,3 fala que não foi só a cabeça, mas o que também que ela ungiu? Os pés de Jesus. Tá? Então o que a gente tem? Jesus, ela unge a cabeça dele, e como a gente viu, ela não está só fazendo o que era costume da época. Ela está realmente professando que ele é o Cristo. Ele é o Messias ungido de Deus. Esse é o simbolismo, ela unge a cabeça dele. Então esse é realmente o meu Cristo. Esse é o ungido de Deus. Mas ela não para ali, ela unge também o quê? Os pés de Jesus. Ungir o pé, lavar o pé, isso aí era serviço do mais baixo dos escravos. Você tem um escravo que você odeia ele, é o pior dos escravos, você ia colocar ele lá para quê? Para lavar os pés do convidado. Se tivesse birra de um escravo, você não gostava dele, ele quebrava toda a louça, você não aguenta ver ele, você ia deixar ele lá para lavar o pé das pessoas. Né? Exatamente isso que ela faz. Ela vem, ela toma a posição do quê? Da mais baixa escrava. Então aqui ela tem Jesus como o Cristo, como o Messias, e aqui ela mostra Jesus como o Senhor da vida dela. Eu sou apenas uma escrava sua. Tu és o meu Senhor. Mas não para aí. Não para aí. Porque ungir a cabeça e os pés simboliza todo o corpo de Jesus. E Jesus interpreta isso como o quê? Preparando. Ela está ungindo o meu corpo para o funeral. Né? O sepultamento de Jesus. Então ela não vê só Cristo, ela não vê só o Senhor, mas ela vê também como servo sofredor. É esse sim que vai vir. É esse preparando, que vai morrer no meu lugar. Então você vê, é impressionante. Né? Ela entende que os 12 não conseguem entender. Essa é uma das características de Marcos. Mostrar como que as pessoas mais humildes, os últimos se tornam primeiro. A mulher era totalmente desprezada naquela época. E que ele mostra aqui, ela entende o que os 12 que passaram 24 horas por dia com Jesus não conseguem entender. Né? E a resposta de Jesus mostra o que? Versículo 8, dá uma olhadinha no versículo 8. Ela fez o que pôde, derramou o perfume no meu corpo, antecipadamente preparando para o sepultamento. A cruz está na mente de Jesus. A primeira resposta dele, o que é a cruz? A cruz é o grande foco. É a cruz que interpreta os outros eventos. É a cruz que está interpretando essa unção de Maria. Não é a cruz. Aí já está na mente, está no coração de Jesus. Essa é logo a resposta que ele dá. Ela já está preparando o meu corpo para o sepultamento. Outra observação importante. Em dias em que tantas pessoas se dizem cristãs, mas não entendem quem é Jesus, Maria é uma ótima lição. Né? De realmente entender o papel de Jesus, quem é realmente Jesus. Ele é o rei, ele é o rei. Ele é também o servo sofredor, as pessoas não querem entender isso, e aqueles que estão nele vão sofrer com ele, as pessoas não querem entender que ele é o Senhor, nós somos escravos, as pessoas não querem entender isso do Evangelho. Mas Maria dá um bom exemplo do que é entender quem realmente é Jesus. Então a adoração dela é louvada por Jesus. A gente vai ver isso na semana que vem, que é a crítica dos discípulos, de Judas principalmente. Mas olha o versículo 6, o que diz. A adoração dela é louvada pelo Senhor. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Essa frase é importante. Ela praticou uma boa ação para comigo. Boa aí é uma palavra bem interessante no grego, chama kalos. Kalos, alguma coisa linda, maravilhosa, digna de ser copiada, que causa inspiração. Exatamente isso que Jesus está falando. A ação dela é tão maravilhosa que deve ser copiada por vocês, porque vocês estão criticando ela. Deviam fazer o mesmo que ela
dizendo. É lindo isso que ela fez. Então Jesus exalta ela se humilha, ela vem ungir, lavar os pés de Jesus com perfume, ela se humilha, as pessoas começam a humilhar ela, o que ela está fazendo? Ela podia ter vendido esse perfume, criticando ela, o que o Senhor faz? Ele entra na frente, como protegendo ela e exalta ela. Levanta ela na frente de todos aqueles homens ali. Provérbios 29 e 23. O orgulho do homem humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Exatamente isso. A humildade diante do Senhor trouxe que honra. Ele levanta, ele entra na frente para proteger ela. Não. Sai, para com isso. O que ela fez, vocês deviam copiar o que ela fez. Matthew Henry fala assim: aqueles que honram o Senhor, esses serão honrados. Então, a ação de Maria, ao invés de prevenir, tentar prevenir, que nem Pedro fez, para com isso, Jesus, você morrer. Não, ela é o contrário. Ela sabe da importância da morte de Jesus. Ela anseia por esse momento. E ela é louvada por isso. Olha o versículo 9 aqui que fala, capítulo 14, versículo 9. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, está sendo aqui, em todo o mundo também, o que ela fez será contado em sua memória. Quem não queria ouvir isso de Jesus? Quem não queria ouvir isso de Jesus? Que palavras de honra. Olha, o que ela fez, isso aqui vai ser contado em todo lugar que o Evangelho for pregado. Mas a questão que fica é quem está disposto a dar o que há de mais precioso e mais especial para o Senhor. E a gente quer receber a honra, mas a questão é a gente quer se humilhar. Quem está disposto a derramar sobre Jesus todos os seus sonhos, e era todo investimento daquele perfume, seguranças e confortos. Eu estava pensando, o que é hoje em dia, o que é de mais especial na vida de uma pessoa? Uma das coisas mais preciosas hoje em dia é o tempo. As pessoas não têm tempo para nada. Você é bombardeado de todo lado com coisa que você tem que fazer. É um curso que você tem que fazer, isso que você tem que fazer, ali que você tem que estar. As pessoas não têm tempo. Uma das coisas mais preciosas. Eu ainda estava ouvindo ontem na Rádio Bandeirantes, um cara comentando, ele falou exatamente isso. O que tem mais preocupado as pessoas é a falta de tempo. Não tem tempo. Ninguém está disposto a sacrificar o tempo. Não, é um detalhe que a gente pode aplicar na nossa vida. O tempo é tão precioso, eu estou disposto a despejar o meu tempo no Senhor. E cada um vai ter um tempo diferente. Alguns têm mais tempo, outros têm menos tempo. Mas é uma coisa para a gente pensar. Eu estou disposto a sacrificar o meu tempo, a despejar o meu tempo no Senhor. São poucas as pessoas que querem despejar o tempo sobre o Senhor. O tempo é meu. Eu mereço esse descanso. Eu mereço sair. Eu mereço fazer isso. Eu mereço fazer aquilo. É sempre assim. Ninguém quer dedicar o seu tempo à oração, à leitura da palavra, desligar a TV, o computador e estudar um livro. A estar com os irmãos, a estar em reunião de quarta, reunião de domingo. São 2 reuniões. Não. Isso aí é difícil de achar. Eu preciso do meu tempo. Uma coisa para a gente pensar que é tão precioso hoje em dia é o tempo. Como que a gente pode demonstrar o nosso amor por Jesus de forma extravagante? O nosso tempo, os nossos bens. Extravagante é uma palavra bem interessante que a gente usa e não presta atenção. É desse jeito que Maria amou Jesus, de forma extravagante, fora do comum. É uma palavra que significa estranho. Extravagante. É tão fora do comum que é estranho, porque você não tem medida, é uma coisa sem medida. Exatamente assim que Maria ama Jesus. Demonstra o seu amor por Jesus. Quem que tem amado Jesus de forma extravagante? É uma boa pergunta para a gente refletir durante a semana. E é tão extravagante que João nos fala que ela solta o cabelo dela para enxugar os pés de Jesus. Mulher não fazia isso naquela época. Quem fazia isso era a prostituta. Mas ela está tão ansiosa para demonstrar o amor dela por Jesus, a gratidão dela por Jesus, que ela solta o cabelo, não está nem aí com o que as pessoas vão pensar. E ela começa a enxugar
os pés de Jesus. Isso é amar de forma extravagante. Ela não está nem aí porque as pessoas vão falar, olha, esse dinheiro podia ser dado para os pobres. Ela não está nem aí. Ela quer honrar o Senhor dela. Isso é amar de forma extravagante. Isso é ser um adorador. O adorador não é o que fica recebendo, mas é o que dá o Senhor. Então é um grande exemplo para todos nós. Hoje as pessoas querem dar o mínimo para Jesus. O mínimo de voz durante o louvor, o mínimo de força durante a semana, o mínimo de força para ler a palavra, o mínimo de tempo, o mínimo de bens. A pessoa quer dar o dízimo do dízimo do dízimo, o que ela puder tirar, ela vai fazer. O mínimo de contato com os irmãos. Mas na palavra a gente vê quem é louvado são aqueles que dão extravagantemente para o Senhor. É aqueles que dão para o Senhor com generosidade, não estão nem aí. Foi essa história que a gente viu da viúva, é agora mais uma história dessa. Não é de estranhar que nossas vidas, nossas igrejas estão tão medíocres. É verdade. Eu olho para a minha vida pessoal e vejo, quando você compara com certos homens de Deus, fala, nossa, é tão medíocre. O tempo de oração, o tempo de leitura, o tempo de dedicação ao Senhor. E não é de se estranhar, por quê? A gente não ama Ele de forma radical, de forma extravagante. Essa é a minha oração para todos nós, que a gente ama o Senhor como Maria amou, de forma extravagante. Que as pessoas olhem para nós e vejam realmente como aquela cena do frasco quebrado. Gotinhas não vão ser suficientes. Tem que ser derramado sobre Jesus. Não servir o Senhor com gotinhas, mas com tudo. O Senhor fala, ela fez uma linda ação. Ela fez uma linda ação. Isso nos ensina a retribuir ao Senhor toda a graça que Ele tem despejado sobre nós. Retribuir com lindas ações com Jesus. Em Cristo você não perde, você ganha. É isso que ensina essa história. Ela não perdeu nada. Algumas pessoas acham que ela perdeu o conforto, ela perdeu a segurança que ela tinha naquele perfume, em todo aquele bem que ela tinha. Não perdeu nada, ela ganhou um nome. Ela ganhou um nome diante do Senhor. O que a gente pode concluir dessa história toda aqui que a gente viu? A gente encerra por aqui, a semana que vem a gente continua, vai fazer o contraste, se o Senhor permitir, entre Maria, Judas e o grupo do Sinédrio ali. A gente pode concluir primeiro, quão maravilhoso é servir a um Deus que é soberano sobre as coisas. Fica vendo as pessoas adorando deuses aí que não são soberanos, e até cristão que diz adorar a Deus, mas o Deus que eles adoram não é soberano sobre as coisas. Como a gente viu no versículo 1 e 2, quão maravilhoso é ter um Deus que é soberano sobre tudo, que tem tudo em suas mãos. Lembra lá o versículo 2? Não, durante a festa não. A gente tem um Deus que é durante a festa e vai acontecer independente se o homem quer ou não. Se Deus tinha na sua mão todo o processo da crucificação do seu Filho amado, quanto mais as nossas vidas, que seja de conforto, a gente lê o versículo 1 e 2, saber que o Deus que a gente serve, o Deus que a gente adora, é um Deus que está guardando, cuidando de todas as coisas. Isso que a gente viu algumas quartas atrás, que tem propagado hoje em dia no cristianismo, teísmo aberto, Deus não tem controle sobre o futuro. Que é isso? É isso, é só olhar claramente todo o processo de Jesus, ele entrando em Jerusalém, sendo crucificado, todo o processo de Deus, ele tem todo o controle sobre as coisas. O segundo, que a vida de Maria seja um exemplo para todos nós. Exemplo como ela serve ao Senhor em humildade, em amor, em extravagância. Que isso seja um exemplo para nós. Você possa, durante a semana, refletir sobre essa história. Reflete sobre essa história. Reflete. Deixa o Espírito Santo te sondar, ver se você tem amado o Senhor de forma extravagante. Você está disposto? Você estaria disposto naquela hora a quebrar ou você ia ser o primeiro a criticar a ação dela? Seria fácil a gente tocar uma música agora e chamar as pessoas aqui na frente para dedicarem a vida e serem igual a Maria? Não adianta fazer isso agora. Durante a semana, na segunda, na terça, na quarta, na escola,
em casa, no trabalho, na vizinhança. Amar o Senhor de forma extravagante, de forma radical. O Senhor tenha misericórdia de nós, o Senhor conceda graça para a gente fazer isso. Isso que a gente tem que fazer, clamar por graça. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu quero te amar de forma extravagante. É o jeito que o Senhor me amou, o jeito que o Senhor me ama, que eu possa retribuir com belas ações, com maravilhosas ações. Amém? Amém. Porque vale a pena, como a gente viu, que a gente joga sobre Jesus, a gente não perde, a gente só ganha. No mundo, sim, se jogar no mundo, você vai perder. Se jogar sobre Jesus, você só ganha. Amém?